Vou até deixar minha aula preparada aqui. Sim, Pronto? Tá gravando? Não vi. prontinho, pode começar. Bom dia a todos. Para mim é uma honra estar aqui pela convidada da Jaque. E vou começar com a oração. Eu não sabia que tinha essa introdução, mas eu vou começar com uma oração. Então, vão já se preparando para receber essa aula de hoje. Eu espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo. E fecha os olhos, vai aí sintonizando com o Espírito Santo. Senhor, nós te pedimos, primeiro nós te agradecemos pelo dia de hoje, por nós estarmos aqui saudáveis, bem, e eu te peço, Senhor, que o Senhor possa vir hoje e transbordar mesmo na vida de todos que estão aqui presentes, que o Senhor possa me usar, possa me dar sabedoria para conduzir essa aula de hoje com fluidez, com leveza, que eu possa realmente trazer um transbordo na vida de cada um aqui, e que seja um start inicial para que todos possam buscar cada vez mais a saúde e um alinhamento com a saúde, que o Senhor possa transbordar hoje nesse final de semana. Abençoe cada um aqui. Em nome de Jesus, amém. Bom, o que eu combinei com a Jaque? Eu falei, Jaque, faça uma aula com o PowerPoint aqui com alguns slides, separei 9 slides, ou não. E eu acho que muita gente é visual, então eu vou colocar aqui, mas, de qualquer forma, depois eu vou enviar para a Jaque, para ela disponibilizar esse conteúdo para vocês, tá? Para aquilo que não ficou muito claro, vocês conseguirem revisar, que é o resuminho da aula. Até mesmo para eu não me perder, porque às vezes a gente começa falando aqui e o assunto flui tão bem, igual foi da outra aula, e aí, às vezes, a gente passa por algum assunto que é importante. Então, deixa eu só ver como que faz aqui. Eu acho que eu consigo aqui, né, Jaque? É só entrar aqui, né? Consegue sim. Você vai em apresentação, compartilhar a tela. Tá aparecendo para vocês? Sim, tá sim. Ah, mas eu queria continuar vendo vocês aqui. Bom, aqui, primeiro, para quem não me conhece, eu estive na outra aula do outro grupo, né? Mas para quem aqui é novo e não me conhece, eu sou nutricionista Bianca Nani Campos, eu sou nutricionista integrativa, sou formada há mais de 20 anos, e fiz aí alguns cursos de especializações durante esse período. Atuei já durante 5 anos dando aula para técnico de enfermagem. É o meu xodózinho de coração, eu dei aula com muito amor. E depois disso, eu fui para o hospital, trabalhei em creche por períodos pequenos, curtos, até que eu realmente me encontrei na área clínica, que é onde eu amo de paixão trabalhar. Ajudando pessoas, melhorando a saúde das pessoas, vendo exames, entregando alimentação, caminhos para ter uma vida mais saudável, né? Então, essa é a minha paixão, é estar na clínica. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. E aí, assim, o tema de hoje, que eu coloquei para a Jaque, eu falei, eu vou falar sobre esse tema, que é um tema que todo mundo quer saber, é um tema bem procurado, que é o erro invisível que impede seu corpo de emagrecer. A maioria das pessoas querem emagrecer, mas o assunto que a gente vai trazer aqui não é só sobre emagrecimento, tá? É sobre ter uma vida saudável. É como você pode fazer o seu corpo ficar com um metabolismo muito mais otimizado, com mais saúde. Então, aqui eu separei 5 fatores que mais interferem na resposta metabólica. Então, são 5 fatores que interferem para o nosso corpo funcionar bem. Aí, pensa assim, como se fosse um carro. Para o carro funcionar muito bem, tem que ter gasolina, motor bom, o óleo. Então, assim, o nosso corpo não é muito diferente. Então, precisa de alguns fatores primordiais para o nosso corpo não travar. Então, esses 5 que eu vou trazer aqui para vocês. E aí, eu coloquei aqui
o resuminho para a gente poder falar de cada um. Mas eu queria que vocês, se vocês quiserem, tiverem dúvidas no decorrer do que eu estou falando, pode me interromper, tá? Porque aí não fica só aula aqui. Então, tendo dúvida, pode me interromper, a gente vai tendo um bate-papo bem gostoso. Primeiro fator que faz o nosso metabolismo travar totalmente é a inflamação silenciosa. E muitas pessoas não sabem o que é inflamação silenciosa. Eu vou falar mais para frente. Todo mundo fala, inflamação, meu corpo está inflamado, mas não entende o que é realmente. Eu vou falar no próximo slide. Resistência insulínica. Resistência insulínica trava o nosso metabolismo. E não é diabetes, tá? Resistência insulínica não está totalmente associada com diabetes. Tem gente que não tem diabetes, nem pré-diabetes, mas tem resistência insulínica. E isso faz com que o corpo armazene mais gordura. Alterações hormonais, principalmente para as mulheres. As alterações hormonais, quando entra na adolescência, quando está na fase adulta, no ciclo menstrual, e quando entra no climatério, o nosso corpo trava, retém mais líquido, causa compulsão alimentar, oscila o humor. Então, essa alteração hormonal é bem importante, principalmente para a mulher. Estresse e sono. Todo mundo ouve falar, o estresse, o sono, trava, não deixa emagrecer. Por quê? Vamos falar lá na frente. Vou explicar direitinho para vocês entenderem. E desbiose intestinal, que é o que eu mais pego no consultório. Todo paciente que vem no consultório, eu posso dizer assim, 90% tem desbiose intestinal e nem sabe. E a desbiose, ela altera pH, altera a enzima digestiva e trava o metabolismo de emagrecer e de ter saúde, né? E aí eu quero falar um pouquinho sobre a inflamação crônica, que causa resistência insulínica. Inflamação crônica, hoje a maior parte da população tem uma inflamação crônica silenciosa, por quê? Por causa do estilo de vida que a gente tem. A gente acaba comendo coisas processadas, industrializadas, e isso faz o nosso corpo ficar inflamado. Só que é uma inflamação silenciosa, que a pessoa não percebe que está inflamada, porque vem sutil, ela vai surgindo aos pouquinhos. Então, acaba passando desapercebido. E isso faz ter uma dificuldade maior para o corpo queimar gordura, aumenta a retenção de líquido por causa dessa inflamação, e geralmente ela tá associada aí a uma alimentação ruim e ao intestino também que está com desbiose. Então, geralmente a inflamação ela está associada com o intestino. E aí, quais são os principais sintomas dessa inflamação? Inchaço, cansaço, baixa resposta ao plano alimentar. Então, você come um alimento, às vezes não cai legal. Você fala, nossa, estou estufado. Isso também já é um sinal de inflamação silenciosa. Distensão abdominal, quando a gente come, a barriga fica enorme. Resistência insulínica, que está associada à inflamação, geralmente o corpo acaba armazenando gordura, também por causa da resistência insulínica, mas é principalmente porque como que funciona a insulina? Todo mundo sabe que a insulina é um hormônio secretado pelo pâncreas. Qual é a função da insulina? Então, pensando na lógica de que a função da insulina é pegar a energia que está no sangue e colocar dentro da célula, para não acontecer o quê? De ter excesso de glicose, né? A pessoa não ter diabetes, tem a insulina para fazer essa função. Quando a pessoa come muito açúcar ou come muito carboidrato que vira açúcar, a insulina começa a ter que ser produzida de forma exacerbada. E por causa desse processo dela ter que produzir muito, ela começa a ficar inoperante, ela não começa a funcionar mais direito. Pensa assim, que a insulina é como se fosse uma chave e a célula é a fechadura. Então, a insulina abre a porta da célula para a glicose entrar. Quando fica com muita insulina no corpo, porque a pessoa está comendo muito açúcar ou muito carboidrato, essa insulina já não consegue mais abrir a porta. E aí, o que o corpo tem que fazer para não ter excesso de glicose no sangue? Ele precisa colocar aquela glicose em algum lugar. Aonde que o corpo vai colocar? Aonde que a insulina vai colocar? Que lugar? Na gordura. Ela transforma aquela glicose em gordura para armazenar, porque ela tem que evitar diabetes acontecer. E aí, quando a gente chama resistência insulínica. Então, dificilmente uma pessoa consegue emagrecer com uma resistência insulínica. E aí, como que você detecta a resistência insulínica no perfil de exame?
Quando você faz um exame, nem sempre o médico pede insulina, ele pede a glicemia em jejum ou a hemoglobina glicada. Mas, para a gente entender se você tem resistência insulínica, você tem que fazer esses exames que eu coloquei aqui, ó. Exames chaves, glicemia, insulina, Roma-IR, o Roma-IR é importante, e a hemoglobina glicada. Eu já peguei muito exame que a glicemia estava normal, 90, 95, e a insulina estava 15, tá? A hemoglobina também, 5,5, tá ok. Não tá aparecendo? Tá aparecendo o slide para vocês? Tá, sim. Tá. Aí aqui no finalzinho, ó, resistência insulínica, nesse trecho, lá no finalzinho tá, exames-chave, glicemia, insulina, Roma e hemoglobina glicada. Então, assim, tem muita. E aí, por isso que é importante, eu pego o paciente e falo assim, ai, como que tá seus exames? O paciente fala assim, ah, tá tudo normal. Quando o paciente fala tá tudo normal, eu já falo assim, ai, meu Deus. Mas tudo o quê? O seu médico pediu o Roma IR? O seu médico pediu a glicada? Pediu a insulina? Então, assim, geralmente os médicos não pedem esses perfis, né, que é importante. Essas referências para nós é muito importante, justamente para a gente tratar o paciente de uma forma bem individualizada. Então, pode acontecer da glicose estar normal e a insulina estar mega alta. E a insulina, no parâmetro de referência, pasmem vocês, a referência da insulina do laboratório, ela vem como sendo 5 até 18, até o máximo 18. Quer dizer que se a pessoa pega o exame dela e tá 15, ela acha que tá belezinha, tá tudo dentro do parâmetro. Só que 15 de insulina não faz o teu corpo emagrecer e nem ter saúde. Você tá trabalhando no limite. Pensa que você tá com o seu carro ali e que o seu óleo tá assim, ó, bem baixinho. Tá funcionando? Tá. Mas uma hora vai dar ruim. Então é isso. Então eu não gosto de usar também todas as referências que vêm do laboratório. Então, e aí isso daí é um perfil profissional, cada profissional tem um olhar, tá? A gente pode deixar as perguntas para o final, se você quiser, se vocês quiserem, tá? Não tem problema, não. É que eu embalo aqui, ó, e aí eu vou. Que é A pergunta é porque a Cláudia está de mão levantada, por isso que eu queria saber. Pode ir fazendo as perguntas? Eu acho legal fazer as perguntas, que quem quiser já fazer, pode fazer. Quem Pode fazer então, Cláudia, por favor. Então, Bianca, e esses exames, a gente pode pedir, por exemplo, para um clínico geral, assim? Porque Pode. na quinta eu quero pedir exame, porque eu tô indo embora, né, do Brasil. Daí eu, tipo, quero fazer um Aproveitar, né? check-up geral, sabe? E eu acho que eu tenho, tipo, tudo que você já falou, eu já acho que eu tenho. Cláudia, me chama no WhatsApp, se você precisar, eu te mando um pedido de exame. Eu faço, aí você mostra para ele, fala, olha, minha Nutri pediu, e aí você pode fazer, você pode trocar o pedido dela, entendeu? Porque o que acontece, o Tá. pedido de nutricionista, nós temos, tá, a autonomia de solicitar esses exames, todos esses. Porém, alguns convênios barram o nosso pedido. Não poderia por lei, tá? Porque nós temos a assinatura do presidente. O conselho já liberou. Mas, infelizmente, alguns convênios travam, por quê? Porque são exames que, pelo menos assim, os pedidos que eu deixo com os meus pacientes, se for colocar tudo no particular, sai mais de R$ 1.500. E o convênio não quer, entendeu? Gastar esse custo. Então, eles travam. Ah, é no SUS mesmo. Meu convênio é do Brasil. Tá, não, mas aí eu posso te mandar para você poder ter um papel, né? Você que Ah, sabe. quero sim. Pode me chamar aqui, se você precisar, eu te envio, tá? Tá, Digital, obrigada. né? Digital. Mas você vê, são parâmetros que são importantes a gente poder fazer um check-up, né? E aí isso daí são dois fatores que nós falamos. Nós falamos da inflamação silenciosa e da resistência insulínica, que estão associadas ali, geralmente. E aí a gente entra agora nas alterações hormonais, e que acontece principalmente nas mulheres. Porque nós, né, que gerimos, né, nossos filhos, a gente tem mesmo aquela questão do ciclo, não significa que o homem não tenha alteração hormonal, o homem também tem. Eu já peguei vários pacientes homem com testosterona baixa, DHEA baixo, e isso faz cortisol mega alto. Então, assim, as alterações hormonais não é só hormônio sexual, progesterona, estrogênio, que é
climatério da mulher. Não, tem o testosterona, cortisol, DHEA, que também altera bastante em homem. E esses são os principais, assim, que a gente foca no exame. Então, no exame, a gente tem que ver primeiro a idade da paciente. Então, eu coloquei aí, ó, predominância estrogênica, que a gente ouve tanto falar de predominância estrogênica, mas isso acontece geralmente em mulheres de 15 a 37 anos que estão no ciclo ativo da menstruação, porque aí o ciclo oscila muito, né, no decorrer do mês. E acontece da baixa progesterona quando a gente entra no climatério. E a partir dos 38 já pode acontecer o climatério, mesmo que a pessoa não tenha sintomas evidentes, ela já está no climatério. Os hormônios dela já não estão sendo produzidos igual como antes, tá? Isso é importante a gente saber, porque a gente acha que, 38 anos, estou no auge, estou menstruando normal, e não é bem assim. O corpo, ele começa já a ter essa oscilação hormonal. E o cortisol elevado, que é o que mais eu pego no consultório. Cortisol elevado, e eu também já peguei cortisol muito baixo, tá? O cortisol muito baixo também altera. Quando a pessoa tem um cortisol muito baixo, o que acontece? Geralmente é um perfil de um paciente que é desanimado, que é deprimido, que não quer fazer nada, faz as coisas, mas faz arrastado, sabe? Quando você vai falar, hoje eu tenho que fazer isso, não é uma pessoa animada para cima. E isso tem a ver com a parte hormonal. E aí os impactos. Oi. O Celso e a Marcela estão de mão erguida. Pode falar, Celso. Depois a Marcela. Doutora, é o seguinte, eu há 3 anos atrás descobri um câncer de próstata e o tratamento que me fizeram foi com Eligard, que é hormônio feminino, cada 3 meses uma injeção. E eu desatei a engordar, que não há Cristo que faça eu perder peso, né? E tudo isso que você está falando, eu sinto esse peso, sinto essa dificuldade, essa luta. Não sei se é porque esse hormônio é para bloquear a testosterona, para que o câncer não se alimente volte, né? dela, né? E aí não sei se bagunça o resto. Então, isso acho que é uma pergunta que talvez tenha pessoas, homens aqui, que estejam fazendo tratamento que nem eu e passando pelo mesmo tipo de problema. Então, aí no seu caso, como você precisou tomar esse tratamento com o hormônio, durante esse período não tem o que fazer, porque é para tratamento. Mas aí o que você pode fazer? Depois que você passar por esse ciclo, que aí, geralmente depois de 5 anos, né? Que aí você tem que tomar aquele remedinho preventivo e tal, você pode ver essa questão hormonal. Mas assim, durante esse período, o que você pode fazer? Cuidar das outras coisas. Então, a gente, por exemplo, vamos cuidar então da resistência insulínica, vamos cuidar então da inflamação sistêmica, não comer os alimentos que inflamam, vamos melhorar a desbiose intestinal, porque só de você fazer essas outras coisas, você já deixa o seu corpo otimizado para conseguir fazer ele funcionar, porque ele trava, né? O corpo trava, quando mexe com o hormônio. Um dos piores, assim, eu vou falar de verdade, de coração, um dos piores tratamentos que eu consigo, assim, acompanhar no consultório, para ter um resultado legal, são quando tem alteração hormonal. Nossa, quando tem alteração hormonal, eu falo, meu Deus. Aí a gente segura na mão de Deus e vai, né? Vai orando. Porque é muito ruim, é muito difícil. Mas dá para fazer. A gente vai fazendo as outras. Tem que ir eliminando as outras arestas, né? Então. E isso me propiciou descobrir como é que é ser uma mulher, porque eu tenho todos os sintomas da menopausa de vocês. Que oscila, Calor, cansaço, calor, tudo. desânimo. E hoje eu consigo compreender melhor as mulheres quando eu converso com elas. Deus abençoe, obrigado. É só quando a gente passa que a gente fala, nossa, é isso que é entrar no climatério? Meu Deus, eu não imaginava. Eu tô no climatério também, mas eu tô fazendo tratamento. Mas não é fácil, não. Fala, Marcela. Bom dia. Eu só queria saber se tá gravando. Tá. A Jaque entrou Quando eu entrei. Tá. A Jaque colocou, né, Jaque, para gravar. Então, tá bom. Eu não consigo ver quando levanta a mãozinha, porque eu tô com a tela do slide. Então, quando quem precisar interromper, pode me interromper aqui, tá? Sem problema. E aí eu tava falando aqui, né, da alteração hormonal, quais são os impactos principais, né, que a gente percebe, né? Que é a retenção de líquido,
que o corpo trava mesmo. Aí a gente armazena essa gordura ela, que geralmente é localizada no abdômen. Compulsão alimentar, a gente tem bastante também. Então, tem semana que a gente tá legal e tem semana que fala, meu Deus, é hormonal. E essa oscilação de humor, né? A hora tá legal, a hora tá bem, outra hora tá desanimada, aí uma hora dá irritabilidade. A alteração hormonal, ela causa isso mesmo. Esse humor, né, oscilando. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar. O estresse e o sono, que estão relacionados com o cortisol, eles também têm um impacto muito forte no metabolismo e na perda de gordura, tá? Falando sobre o cortisol, quando a gente acorda, o ideal é fazer o exame no primeiro período da manhã, antes das 9, tá? Entre 8 e 9 horas da manhã é a referência que a gente gosta de olhar. E se o cortisol está muito alto, tem tratamento, tem como a gente fazer tratamento com fitoterápico para equilibrar o cortisol. É um fitoterápico que chama Relora, é natural, ele não tem contraindicação a não ser o paciente que está gestante, né, e crianças, mas fora isso não tem contraindicação, e ele baixa mesmo o cortisol, ele melhora mesmo o cortisol, porque eu já acompanhei paciente, passou 2 meses, fez o acompanhamento, tomou o Relora, fizemos o pedido de novo e tinha baixado, tinha melhorado. E o que acontece quando a gente tem um cortisol muito alto? Você tem uma cascata de desordens e desequilíbrios hormonais dos outros hormônios que vêm aí pela frente. GABA, serotonina, que é o hormônio do humor, DHEA, que é um hormônio também importante para a gente fazer o corpo funcionar. Mas, por exemplo, grelina e leptina. Grelina e leptina são 2 hormônios que estão relacionados com fome e saciedade. Se o cortisol está alto, ele vai desequilibrar a síntese desses 2 hormônios. É onde a gente tem muita fome e zero saciedade. A gente come, come, come e não se sente satisfeito. Por quê? Só porque o cortisol está alto. O cortisol alto também faz a melatonina ficar baixinha. Você não produz tanta melatonina. E aí, o que vai acontecer na noite? Você não consegue dormir. E se você não consegue dormir, de manhã, como que está seu cortisol? Alto de novo. E aí, a gente entra num ciclo sem fim. É infinito. Então, a gente fala assim, mas o que o estresse tem a ver? Gente, tem tudo a ver. O que o meu sono tem a ver? Qual é o problema de eu dormir tarde? Tem muito problema. Então, ele vai fazer isso. Vai ficar assim, você vai dormir tarde, aí vai acordar com o cortisol alto, durante o dia você vai ficar com muita fome, come e não tem saciedade. À noite não vai conseguir dormir, porque a melatonina não foi produzida, porque o cortisol está alto. E aí, de novo, e aí é isso. E aí, o que a gente tem que fazer? Às vezes tem que fazer uma intervenção com o fitoterápico, porque às vezes só o alimento, nesses casos, não dá resultado. Então, assim, a gente elabora a dieta, o cardápio, o plano alimentar, tudo bonitinho. Mas eu vejo hoje que, por causa da rotina que a gente tem, que é uma loucura a nossa rotina, intensa, às vezes tem que intervir com algum fitoterápico, com chás. Olha, eu estou agora tomando meu chá, para dar disposição, porque eu não tomo café. Então, assim, às vezes a gente tem que fazer outras estratégias para poder encerrar esse ciclo, né? A gente conseguir dar uma bugada nesse ciclo. O que mais aqui? Que aí o corpo fica em alerta o tempo todo. Aí coloquei aqui, ó, corpo em alerta. O corpo em alerta não vai priorizar a queima de gordura, seu corpo vai ficar travado. Por quê? Você está em alerta, seu corpo está em modo sobrevivência. Se ele está em modo sobrevivência, o que ele vai fazer? Ele vai gastar energia? Não, ele vai reter para poder sobreviver. Então, por isso que todos esses pontos que a gente está falando aqui, é muito importante a gente tentar ir melhorando. Meu sono não é legal? Vou tentar melhorar meu sono, porque isso já vai me ajudar. De manhã, eu vou tentar fazer de manhã eu acordo, vou fazer uma meditação antes de começar meu dia, para ficar bem. É Relora, Genilde. Relora é o nome. Eu não lembro agora de cabeça. Desculpa, eu acabei precisando atender aqui meu filho. Você colocou cortisol elevado pode bloquear emagrecimento. Aí a forma de baixar o cortisol? A forma de baixar o cortisol, primeiro, a gente tem que melhorar o nosso ambiente. Então, tem a parte comportamental, que eu tô falando, coloca uma meditação, acorda fazendo uma oração, se conecta com Deus, pede para Deus ir te acalmando, coloca uma música, às vezes, né, de meditação para ir acalmando. E tem o Relora, que eu falei agora para Genilde, não sei, Genilde, né? Relora é um fitoterápico
que ele é específico para equilibrar o cortisol. Eu já fiz tratamento com o paciente de acompanhamento, onde fez o exame, deu cortisol alto, a gente começou com o tratamento do Relora, depois de 2 meses repetimos o exame e tinha baixado. O cortisol dessa paciente estava 25, e depois de 2 meses de Relora 1 a 2 vezes ao dia, baixou para 17 o cortisol, que é um cortisol bom. Ficar muito baixo também não pode. Eu só prescrevo Relora quando eu pego um exame de cortisol na mão. Eu nunca prescrevo só com sintoma, tá? Porque como pode acontecer do paciente, ao invés de estar com cortisol alto, ele está com cortisol muito baixo, então não dá para a gente ficar usando Relora só com sintoma, tá? Então é importante a gente pedir os exames. Você pode fazer o exame no laboratório, não deve ser caro só esse exame, deve ser coisa de R$ 30, R$ 40, e aí tem que coletar antes das 9, até as 9 tem que coletar. O cortisol, tem 2 tipos de cortisol para coletar no laboratório, tem o sanguíneo e tem o sublingual. Eu sempre peço o sanguíneo, eu acho melhor, tá? Tem mais alguém fazendo uma pergunta? Não. Deixa eu ver. Desbiose intestinal. Esse é um dos que eu pego, que é 90% dos casos do consultório tem desbiose. A desbiose intestinal, ela pode ser silenciosa também, às vezes a pessoa tem e nem sabe que tem, tá? Mas aí eu coloquei aqui alguns sintomas para vocês verem se vocês conseguem associar. Por exemplo, gases, estufamento, aquela distensão abdominal, irregularidade intestinal, então uma hora você vai no banheiro todo dia, ou de repente trava, fica 2, 3 dias sem ir no banheiro, aí depois volta de novo, aí às vezes eventualmente dá uma diarreia. Se não for por questão de alimentação, se você está comendo sempre as mesmas coisas e tem essa irregularidade, pode ser um sinal de desbiose intestinal, tá? Dor abdominal, sabe? Às vezes dá umas dores assim, você fala, nossa, o que é isso? É sinal já. Fadiga e irritabilidade, porque às vezes a gente começa também a ter esses sintomas de humor. Por quê? Porque o nosso intestino tem um nervo que liga ao cérebro, que chama nervo vago. Esse nervo vago, tudo que acontece no teu intestino, ele transmite para o seu cérebro. Por isso que pode acontecer da pessoa ter alteração e oscilação de humor, por questão do intestino. E aí, essa desbiose que gera essa inflamação sistêmica no corpo, ela compromete muito a absorção dos nutrientes, por exemplo. Então, às vezes, a pessoa começa só com uma desbiose, e aí vai arrastando aquilo, não vai atrás, não resolve, às vezes nem sabe que tem, e aí começa a ter comprometimento da absorção de vitamina D, vitamina E, vitamina K, começa a dar outros tipos de problemas, né? Porque tudo ali no intestino que é absorvido. Se está alterado o pH e as enzimas digestivas, começa a alterar tudo. E aí o metabolismo fica travado, fica lento. E a gente tem quando a gente pega o exame, tem uma fórmula que a gente acaba usando no hemograma, que a gente pega os monócitos, eosinófilos e os basófilos. A gente soma eles em percentual, e dentro dessa somatória, o ideal, a referência ideal seria de 6 a 9, quando dá a soma desses 3 e dá 6 a 9, tá dentro da normalidade, não tem nenhuma desbiose, tá tudo bonitinho, tá tudo normal. Quando dá de 9 a 12, significa que você tem uma desbiose moderada. Quando dá acima de 12, essa soma, significa que você tem uma alteração de desbiose intestinal muito severa e importante, ao ponto de poder propiciar doenças como síndrome do intestino irritável, diverticulite, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, doença celíaca e doenças autoimunes aí que a gente conhece, artrite, reumatoide, bursite, tendinite, tudo que é it é autoimune, Hashimoto, diabetes, tá? Então, assim, eu sempre pego o hemograma completo, faço essa soma dessa fórmula, que a gente fala a fórmula de MEB, que são as iniciais, monócitos, eosinófilos e basófilos. E aí tem que dar dentro dessas referências. Quando acontece da pessoa ter uma desbiose intestinal, ela pode entrar num estado que a gente chama de leaky gut. Estou vendo aí
Eu deixei aí, ó, o último item aí. Leaky gut. O que é o leaky gut? Leaky gut é quando tem uma condição no intestino onde a desbiose está tão exacerbada, ficou num nível tão alto, onde o intestino, dentro do tubo do intestino, ele é composto por vilosidades. Não sei se alguém já recorda, coloca depois no Google. Tem as vilosidades intestinais. Essas vilosidades, elas são bem juntinhas, assim, ó, para o nutriente entrar, e aqui existe um filtro no intestino. Tem um filtro. Quando a pessoa entra no estágio de leaky gut, essas vilosidades, elas estão abertas, e esse filtro está inoperante. O que acontece quando tem o leaky gut, então? Tudo que é nutriente entra, mas tudo que é toxina do bolo fecal também entra na circulação sistêmica. O que isso gera? Inflamação sistêmica. Quando eu falo inflamação sistêmica, é inflamação no teu corpo inteiro, tá? O corpo inteiro está inflamado. Às vezes você está com uma dor aqui no ombro, às vezes é o intestino que está ruim. Porque tudo que entra aqui de toxina cai no seu sangue. Então, isso pode causar até uma infecção generalizada. Você está em casa, não está no hospital, porque geralmente a gente ouve falar de infecção generalizada quando está no hospital, né? A tendência de pegar, a predisposição é maior. Mas o leaky gut também pode causar infecção generalizada, infecção de urina, enfim, aí as infecções são infinitas. Como que trata isso? Como que a gente trata isso? Primeira coisa que eu faço hoje no consultório é o protocolo de desparasitação intestinal. Alguém sabe o que é desparasitação intestinal? É a gente usar, lembra quando a gente era criança, que a gente usava lá os vermífugos? Lá há muito tempo atrás, porque hoje ninguém quase fala sobre isso, né? E adulto Licor de também cacau precisa. Xavier, Bianca? Não existe Hã? mais, né? Não É o tem licor mais. de cacau Xavier. Então, não existe, o pessoal não fala, não se ouve falar. É que antigamente a gente fazia bastante com coisas naturais, né? Hoje em dia já tem, com a farmácia, né? Tem bastante vermífugo que dá pra gente usar, que otimiza bastante o nosso tempo, né? Mas assim, precisa fazer, adulto precisa, a gente come fora, a gente pede lanche em casa, a gente tem uma rotina muito louca em casa, às vezes, mesmo fazendo comida em casa, a gente não deixa, às vezes, a salada de molho, não sei o quê, né? Então, Celso, o mais utilizado, na verdade, tem o albendazol, mas tem também o Anita, né? Que o pessoal fala bastante do Anita. Mas, assim, geralmente eu indico, tá? Porque eu não posso prescrever, é um remédio, né? Não é natural. Então, o Nutri pode só prescrever coisas naturais. Mas, assim, eu indico para fazer um protocolo, que aí entra ivermectina, em seguida albendazol e em seguida a Anita, que aí você faz o ciclo certinho, em 2 semanas você faz esse ciclo, você pode emendar, terminou um dia de Anita, emenda os 3 dias do albendazol, que são 3 dias seguidos, depois segue com a Anita, que também são 3 dias, e aí, por último, eu indico o carvão ativado. E aí, o carvão ativado é uma cápsula por 7 dias. Por que o carvão ativado? Porque ele vai fazer uma varredura no seu intestino, para tirar todos os resíduos tóxicos que a desparasitação gera. E por que 3 vermífugos? Porque cada um pega uma espécie de protozoário, de verme diferente. E aí, nesse protocolo, você inclui aí verme, protozoário, bactéria, vírus, tudo, tá? É bem completo. E aí, você faz um reset intestinal. Então, começa por aí. Fez um reset intestinal, vamos continuar observando. Claro que a alimentação já nesse período eu já vou indicando a alimentação, que é sem alimentos que inflamam, então tem que eliminar os alimentos inflamatórios, que basicamente o que é? Alimento que tem glúten, açúcar, alimentos processados, embutidos, industrializados, bebida alcoólica. Na verdade, a gente sabe o que são os alimentos que inflamam. É que hoje a gente fala, eu queria tanto tomar aquela coca, eu queria tanto comer aquele lanche com hambúrguer que tem o glúten. Então, assim, é desafiador pra gente, né? Mas quando a doença vem e a gente coloca todos essas dietas certinha, a gente vê a diferença. Então,
é importante a gente já fazer uma reeducação alimentar, porque é mais mental do que outra coisa. A gente tem uma trava, né, mental para fazer dieta, né? As palavras dieta já dá Bianca, um trauma. Oi, Cláudia. e sobre o kombucha? Porque eu ouvi no Instagram um médico chinês falando sobre o kombucha para regular as bactérias tipo, toda a flora do intestino. Você Então, chega a recomendar? eu só indico kombucha, tá? Quando o paciente não tem tanto sintoma de estufamento e gases. Por quê? Se ele tem estufamento e gases, o kombucha vai piorar esse sintoma. E aí, porque kombucha, ele é um alimento fermentativo. E eu não lembro, acho que eu Sim, não falei da outra vez. É, é que aqui eu estou falando bem resumido mesmo sobre o intestino, mas, por exemplo, tem alguns alimentos que são alimentos que a gente chama da categoria Food Maps, que é Food Maps é fermentativos, né? A sigla, né? Food Map. Fermentativo, oligosacarídeos, monossacarídeos, disacarídeos e polióis. Esses alimentos, que são alimentos saudáveis, inclusive, dependendo do estágio que a pessoa está de desbiose, a gente pede para fazer uma dieta low food map. entendi. Então, a pessoa passa. Quando eu tive um problema de pangastrite, eu precisei tratar. Nossa, eu passava mal. A dor parecia que, sei lá, não sei o que é, parecia apendicite, parecia qualquer coisa, menos gases. E aí cheguei lá, era gases. Então, para não ter esse desconforto, a gente pede para dar uma segurada. Eu prefiro usar probiótico mesmo em cápsula. Eu acho mais eficaz. O tempo é menor, sabe, do que kombucha. Eu prefiro. Mas é questão é clínico, né? Indicação, é profissional, visão do profissional. É porque eu sei que, como tem toda essa questão aqui por trás, para não piorar, eu prefiro fazer nessas etapas, sabe? Certo. Obrigada, viu? Nada. Aí, que mais aqui? E os erros mais comuns que eu encontro, né? Que eu vejo. Fazer dieta sem fazer os exames, sabe? A gente pega a dieta do amiguinho, ou pega uma dieta que está lá no chat, a gente pede para o chat, faz uma dieta para mim. Porque dá para fazer pelo chat, né? Mas assim, ele não vai calcular exatamente o que precisa, né? De nutrientes, não é só calorias, né? E aí tem muita gente que foca só nas calorias. Então, quando a gente monta e elabora um plano alimentar, a gente não vai considerar só calorias, que seria a quantidade, né? A gente vai considerar a qualidade do alimento. Aqui eu estou focando bastante em qualidade. Não adianta o alimento, por exemplo, que é um alimento que tem 0 calorias, mas não tem qualidade nenhuma, Coca zero. Não tem calorias, mas a qualidade dela é péssima, não tem valor nutricional nenhum para oferecer. Ao contrário, a química que está ali, ela vai gerar mais inflamação. A pessoa não vai emagrecer, porque se a inflamação não trava o metabolismo, não adianta ser 0 calorias, né? Então, é um princípio muito lógico quando a gente fala aqui, mas no dia a dia a gente não percebe. Ignorar alguns sintomas. Então, por exemplo, se você tem gases, está cansada, o sono está ruim, acordou e ficou já agitada, estressada, isso são sintomas importantes. Muita vontade de doce é um sintoma importante. Quando eu estou atendendo o paciente, quando eu marco já a consulta, eu já envio o questionário, que tem lá 20 perguntas, o questionário pré-consulta. E dentro dessas perguntas eu falo qual os seus sintomas. E aí eu pergunto, retenção de líquido você tem? Seu intestino funciona bem? Tem muita vontade de doce? Tem compulsão alimentar? Isso tudo são sintomas que são importantes para a gente avaliar e cruzar com os exames do paciente. Porque aí a gente sabe traçar qual o melhor tratamento, qual a melhor estratégia para aquele mês, porque cada mês a gente está de um jeito, né? Principalmente mulher. E a gente usar a mesma estratégia para todo mundo não dá, porque é individualizado, cada paciente tem um sintoma e a gente tem que associar o sintoma ao exame. Então, não dá para usar a estratégia igual para corpo diferente, não dá, tá? E sempre acompanhar a evolução quando o paciente vem no consultório, quando a consulta é presencial, a gente usa a bioimpedância e as medidas com o adipômetro, porque aí a gente consegue entender e cruzar as informações. Se naquele mês a pessoa conseguiu desinchar, então na fita dá a diferença, e
com o adipômetro, a gente consegue medir se perdeu gordura realmente, porque às vezes a pessoa não perdeu gordura, às vezes a pessoa só desinchou, e a gordura ainda nem saiu. Às vezes a pessoa perde músculo ao invés de perder gordura. Como que eu sei? Pela bio? Nem sempre. A bioimpedância, ela é muito abrangente, ela só te dá números em percentual. E com o adipômetro, a gente, que são as 7 dobras de Pollock, que é uma equação usada mundialmente, é a mais precisa, para saber se a paciente está realmente perdendo gordura e não músculo, tá? Quando é online, aí a gente não consegue fazer essa avaliação, a gente consegue só fazer pelos exames, né? Mas tem que acompanhar a evolução com alguma métrica, ou com presencial, bioimpedância e o adipômetro, e os exames, que é sempre importante. Aí eu coloquei aqui, ó, erro central, tentar resolver um metabolismo que é complexo. Vocês viram, eu só dei uma pincelada, eu falei do básico, tá? Falei do básico. A gente quer resolver o metabolismo que é super complexo com estratégia genérica. Não dá resultado. Por isso que a gente tenta e não tem resultado. Porque cada paciente é único, cada corpo funciona diferente. Cada pessoa está num estágio diferente, né, também. E é isso. Aqui eu acabei a conclusão, coloquei uma conclusão aqui, mas é isso, basicamente. Ó, quando esses fatores são ajustados, o corpo responde melhor a um plano alimentar. A gente vê resultado no primeiro mês. E aí o emagrecimento, ele começa a ser consequência. Então não adianta a gente querer emagrecer sem cuidar desses parâmetros primeiro. Não tem como. O corpo não emagrece quando tem uma desbiose intestinal, não emagrece quando está inflamado, não emagrece quando o sono e o cortisol e o estresse está alterado. Então, isso são fatores básicos para a gente iniciar um tratamento de emagrecimento. A gente tem que primeiro melhorar essas coisas. Então, eu sempre priorizo isso, de forma individual, com os exames, com os sintomas, conversando com o paciente. Então, é isso que eu tenho para trazer hoje para vocês. Dúvidas? A Daniele levantou a mão para perguntas, depois o Celso. Parabéns, foi ótimo, muito bom. Como a nutrição é base, né? É um pilar. Aí eu queria perguntar e comentar, porque como muitas pessoas vão buscar, porque quer emagrecer, né? Então, ou seja, obesidade. E não é nem só sobre isso, você falou muito bem, é saúde, né? Porque não funciona bem o raciocínio, a criatividade, o desconforto abdominal. Então, essa visão é realmente maravilhosa e essencial. E aí eu queria te perguntar que a apneia do sono, a apneia obstrutiva do sono, ela vem aumentando ainda a prevalência, né? Porque a obesidade aumenta e são os roncadores, é tudo que fragmenta o sono. E assim, às vezes na prática a gente vê, não é na prática não, as evidências mesmo, né? Tem dados epidemiológicos do subdiagnóstico. Então, eu queria saber, na sua visão, opinião, na prática, que essa investigação da apneia do sono, porque uma boa parte está acima do peso, que aí são os roncadores, eles param de respirar. E tudo isso aí que você falou está acontecendo. Absolutamente tudo. Porque a Geralmente eles não olham, né? né? Hã? Geralmente eles não olham para isso que a gente falou aqui hoje. Não, diga assim, a investigação da apneia do sono, porque as respostas estratégicas, elas vão estar todas baixas. Tipo assim, a pessoa não dorme bem, como você pontuou, e é esse alerta, né, de perguntar e investigar da apneia do sono, que são os roncadores. 1 em cada 3 tem apneia do sono, né? Isso E aí gera essa cascata, né, de problemas aí, que a gente falou, né? Aí tem que fazer o exame, né? Eu não sei se na sua prática, o que você vê? Você tem, há uma facilidade ou uma dificuldade de fazer polissonografia? Dificuldade. Há muita dificuldade de fazer, no sentido de pedido, de exame, que se a pessoa não for buscar, procurar, insistir, pega médico que não quer fazer. É porque hoje a saúde no Brasil está bem complicada, né? Então, está bastante relacionada também com a questão de convênio, tem muito convênio que quebrou depois da pandemia. Então, assim, eu, por exemplo, tentei colocar convênio no consultório, eu não consegui até hoje. Estou 2 anos com o meu CNPJ aberto e abrir o CNPJ só para colocar o convênio não dá. Por quê? Porque os convênios travam a gente e limitam nossa atuação clínica. Então, se eu entrar num convênio, por exemplo, a 1000, que eu não aceitei fazer com a 1000,
A Mil colocava algumas regras que eu não concordo. Ah, você tem limite de exame para pedir para o paciente. Se passar desse limite, você vai ser descontado. E aí trava o meu diagnóstico e o meu tratamento. Então, eu não quero ficar limitada a esse tipo de trabalho. E hoje os médicos aceitam, né? E aí eles têm que se submeter a um tratamento bem limitado. Então, se não pode solicitar exame, como que você faz para tratar o paciente? Fica difícil, né? Então, tem toda uma coisa por trás, sabe? Não é só... Infelizmente, né? Hoje eu fico chateada, isso me chateia bastante, porque trava limita a gente de trabalhar como a gente gostaria, né? E o SUS também não é fácil de você conseguir um exame ali, você fica ali, às vezes, 3, 4 meses para marcar um exame, e aí você está sofrendo, né? São 3, 4 meses que você está sofrendo ali, ó. Aí eu vou comentar que hoje pode ser feito no domicílio do paciente, que é a polissonografia domiciliar. Aí depois, até para um Sim, grupo saber, né? E aí, sim, mas aí para isso tem custo, né? qual cidade que você fala? Oi? Não tô, travou. A sua cidade, qual é? Sou de São Paulo. Legal. E aí hoje adiantou isso, né? Que hoje a gente pode usar a cama do paciente para fazer a polissom. Isso ajuda, né? Isso é bom. Aí, essa semana eu tava... Sexta-feira, eu atendi uma paciente... nem sei por que eu lembrei disso agora, mas eu vou falar. Eu atendi uma paciente, estava mãe e filha, né? A filha de 15 anos. E ela me trouxe os exames dela, né? E aí eu fui olhando os exames e tal, e ela foi ali porque ela falou os sintomas da menina. A minha paciente era de 15 anos. O sintoma dela, ela não tem vontade de fazer nada, ela tem desânimo, ela tá triste, parece com depressão, não tem energia para a escola, quase reprovou de ano. E aí eu fui olhando, ela foi falando e eu fui olhando os exames. Fui olhando os exames. Aí, ok. Quando eu cheguei no cálcio, o cálcio dela estava acima do máximo, estava em vermelho ali. E aí eu perguntei, e a vitamina D, 20, super baixo, 20,9. E aí eu falei, ela está suplementando cálcio? Aí ela falou, ela estava suplementando cálcio. Eu falei, mas por indicação de quem que ela estava suplementando cálcio? O ortopedista, porque ela teve uma lesão no tornozelo e deu uma luxação, ela precisou fazer fisioterapia, e aí ele falou que era para ela tomar cálcio. Aí eu falei, mas ele fez o exame de cálcio, fez densitometria óssea? Estava baixo? Estava com alguma coisa irregular? Não, ele não pediu nada desses exames. Ele olhou o exame de sangue normal e aí a lesão no tornozelo e deu cálcio. Eu falei, para de tomar isso agora. Não é para tomar cálcio. E aí eu fui olhar o exame de urina. Depois estava na última folha, né? E eu falando isso, fui olhar na última folha. Aí o exame de urina estava com oxalato de cristais no rim. Aí eu falei, você tá com algum problema para urinar? E tal? Ela falou, tô com dor. Eu falei, então, porque você deve estar provavelmente com pedra no rim. Aí ela falou, a mãe, né, falou, eu vi esse negócio aí da urina. Eu falei, então, sabe por que tá com isso daqui na urina? Porque ela tá tomando cálcio. E o cálcio, ele pode propiciar ter oxalato na urina e pedra no rim, que nada mais é pedra no rim. Aí ela falou, nossa, mas o médico tava matando a minha filha. Eu falei, olha, eu não posso falar nada dele, só tô olhando o que você tá me mostrando. O que você tá me mostrando é isso. E ela tava com a vitamina C dela baixa, e no começo de eu olhar, assim, folhear os exames, foi um dos primeiros que eu vi. E eu tinha falado, olha, provavelmente a gente vai ter que suplementar a vitamina C. Aí foi passando, entrou o cálcio, depois a vitamina D, depois o de urina, eu falei, esquece que eu falei, não vai poder suplementar a vitamina C, porque ela também pode propiciar oxalato de cristais no rim. Então, esquece, a gente vai ter que primeiro tratar isso aqui, para depois pensar numa nova estratégia. E a vitamina D, ele passou? Eu perguntei, você suplementou? Ela falou, não, ele falou que estava bom. Eu falei, não, 20 para vitamina D não é bom. Não é bom para ninguém. Aí, eu vi que no questionário, ela estava escrito lá, que ela estava tomando cetralina, 15 anos, tá? Cetralina ela está tomando, o médico passou. Aí eu falei, esse médico que passou cetralina, ele passou cetralina por quê? Porque ela tá assim, desanimada, deprimida, não sei o quê. Eu falei, mas ele não também viu esses exames, a vitamina D baixa, e ele só passou passou cetralina e não passou nenhuma vitamina? Não.
Eu falei, então, deixa eu te explicar uma coisa. A falta da vitamina D, ela causa depressão. Então, a gente, antes de começar um tratamento com sertralina, a gente primeiro melhora os exames clínicos com as vitaminas, para depois pensar, ainda mais para uma criança de 15 anos, uma pré-adolescente. E aí, eu tô falando esse exemplo porque, assim, é a minha prática no dia a dia, tá? Toda semana eu pego BO, é só BO. É BO nesse nível que eu pego. Então, a gente não sabe como que tá hoje, assim, a, a clínica, sabe? Os consultórios, os médicos, a saúde mesmo. Não sei até quando, até onde os médicos realmente estão interessados. Eu coloco todo mundo, não falo só de médico, falo de todo tipo de profissional, né? Não olha tudo. Quando a gente fala nutrição integrativa é isso. A palavra integrativa significa isso. A gente olhar o corpo como um todo. Eu não vou olhar só alimento. Eu tenho que olhar tudo. Eu tenho que olhar exame, eu tenho que olhar sintoma, eu tenho que olhar como que é o dia a dia desse paciente. Ah, ela tem depressão, ela tem desânimo? Então, vamos investigar quais são as desordens nutricionais que podem levar a esse sintoma. Então, não é só passar dieta e só fazer um plano alimentar, a gente tem que ajustar. Aí eu fiz todo... A gente vai começar com desparasitação intestinal primeiro, para poder dar uma limpada nesse cálcio, fazer um detox no intestino também, né? Para depois a gente pensar em alguma outra coisa. E, inclusive, se vocês não sabem, a vitamina D, ela é importantíssima, uma das funções dela é para formar ossos e dentes. Então, se por um acaso ele estava pensando em alguma coisa óssea, primeira coisa que ele tinha que ter feito é a vitamina D, porque ela, sim, está relacionada diretamente com a formação de ossos e dentes. Então, não tem nada a ver com cálcio. E hoje em dia eu pego paciente com osteopenia, que o cálcio tá tudo bonitinho, mas a vitamina D tá lá embaixo. O ideal de uma vitamina D, tá? Para qualquer pessoa, é acima de 50, ainda mais adulto. Adulto, idoso, você tem que estar no 50 para funcionar o corpo legal, para ter uma saúde, né, uma qualidade. Então, isso daqui é só uma pincelada do meu dia a dia. É isso. Bianca, o Celso levantou a mão também. Pessoal, vou pedir para abrir a câmera para a gente poder tirar a foto, registrar o momento. Quem fizer o print, por favor, coloca lá no grupo. E, Celso, pode fazer sua pergunta. Mas quem puder, eu vou fazer o print agora, tá bom? Abre a câmera. Vamos fazer o print já, para não esquecer. Tudo Se a bem, roupa- também fiz o print. Bianca, são duas coisas. Eu tenho um amigo meu aqui de muito tempo, ele está com mal de Parkinson. E ele tem episódios de dormir bem e não. Segundo a médica geriatra que cuidou dele, diz ela que é por causa da doença. Mas por tudo que você falou agora e por eu conhecer o comportamento dele, me parece que ele está com tudo isso que você citou aí. Que é o básico. Que é o básico, né? Porque tem problemas para ir no banheiro, tem problemas para dormir, e come coisas que não, meu ponto de vista, não deveria comer, né? Está se inflamando o tempo todo. Pior coisa para quem tem Parkinson, pior coisa, tá? Glúten. É. Glúten é o pior de todos. Sim. Depois fazer uma dieta restritiva sem glúten, pode ser que ele tenha uma melhora nos tremores, na doença. Ele pode melhorar bastante. 70%. Ele está travado de um jeito que ele não, praticamente quase não come mais sozinho. E não é porque treme, é porque não sei. Depois Movimento vou te chamar no privado para ver o preço de consulta e se tem condições de fazer alguma coisa por ele. Tá? Sim. Uma segunda coisa, eu utilizo há muitos anos uma coisa que eu não sei se você conhece, que chama-se óleo de Nim, é Azadirachta indica, o nome científico. E ele tem esse processo de limpar a gente de vermes, né? Bactérias, vermes, tanto intestinal como pulmonar, como cerebral. E é também... É um caminho. Eu acho legal, é um caminho. E ele é natural, né? É extraído de uma semente. Então, a hora que você toma, eu tenho usado isso no lugar. Mas eu vou depois te chamar no privado para a gente poder ver isso. Mas
Bom, Gratidão pelo teu obrigada. transbordo, foi maravilhoso. Ai, que bom. Aqui a gente sempre encontra alguma coisa. O Marcos está comendo pão lá. Marcos. Ai, meu Deus te Deus. abençoe por tudo. Muito obrigado. Ai, Deus gente, obrigada. abençoe todos vocês aí. Para mim é maravilhoso poder estar aqui e compartilhar, que é algo que eu amo fazer. Então, para mim é sem palavras. Vou fazer um print também, tá? Para pôr no Instagram. Deixa eu fazer fazer um bumerangue. Quem que me chamou? Eu, Marcos. Oi, Marcos. Vai falando que eu vou Obrigado fazer por transbordo. É o seguinte, depois eu vou te chamar no privado, porque eu sou ex-bariátrico não, né? Eu sou ex-fofinho. Então, eu tenho bariátrica, mas já tem bastante tempo. Eu fiz em 2017. Mas em alguns momentos eu vejo que eu preciso suplementar, mudar a alimentação, porque em alguns momentos não fica bom. E eu tenho uma queimação danada no estômago depois que eu fiz a bariátrica. a bariátrica, ela judia, né? Eu fiz os exames, faço endoscopia, faço as coisas todas, e eles falam que não tem nada, cara. Mas não é todo dia, mas às vezes dá uma queimação terrível. Aí você falou algumas coisas, eu falei, não, Pode ser depois eu te chamo pra desbiose, gente ver. parasita, né? Pode ser parasita. Pode Gente, ser. aproveitando isso que o Marcos está falando, eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive, tá? Porque aí, às vezes, com exemplos, vocês conseguem se identificar também. Há uns 6 anos atrás, 5, 6 anos atrás, eu tive um diagnóstico de pangastrite e refluxo. E eu já fazia uma dieta toda bonitinha, eu era toda regradinha, e foi na mesma época que eu estava fazendo um curso de doenças autoimunes com o Dr. Luciano Bruno, que é um NutriTop em São Paulo, que ele é o nutricionista da Gabriela Pugliese, inclusive. E aí eu estava fazendo um curso de autoimunes com ele, porque eu queria me especializar no consultório, eu queria sempre estou fazendo algum curso de especialização para aprimorar. Na mesma época que eu estava sofrendo com essa pangastrite e refluxo. E eu sofria demais, toda semana eu estava indo para o hospital com dor, chegava lá, era gases. Aí tomava lá os negócios, voltava. Mas aí eu fui para o gastro, fiz acompanhamento com gastro. Primeira coisa que o gastro fez foi pedir a endoscopia. Fiz endoscopia. Não deu bactéria H. pylori, só deu realmente pangastrite. Comecei com tratamento com pantoprazol. Acho que vocês já ouviram falar, né, de pantoprazol. É o primo do omeprazol. Essas bombas de prótons. Fiz 2 meses. Cheguei lá, não tinha melhorado. Melhorou pouquíssimo. E aí eu falei, bom, quando que vai ter alta? Ele falou assim, não, você tem sintoma? Tenho ainda, tô passando mal, às vezes eu vou pro hospital com dor, não sei o quê. Ah, então vamos passar mais remédio. Ele me passou mais remédio. Eu sei que depois de 4 meses de acompanhamento, eu estava tomando pantoprazol, Milanta Plus, domperidona, Lufital e, às vezes, eventualmente, Buscopan, porque eu tinha dor. Mas era quase todo dia que eu tomava. Então, eu estava tomando 5 remédios, passava dos 4, 5 meses, e eu estava tomando só mais remédio. E, assim, a minha dieta sempre foi pão integral, eu sempre comi coisas naturais, eu sempre fiz certinho. E aí, na mesma época, fazendo curso, né, eu falei, gente, não é possível que eu vou ficar tomando remédio e eu não melhoro nunca. Não é possível. E aí, eu comecei a aplicar as estratégias que eu estava aprendendo do curso de doenças autoimunes para mim. Porque eu falei, eu tô de saco cheio, não aguento mais, eu tô indo pro caminho convencional e não tá resolvendo, então eu vou fazer o meu caminho. E aí que eu larguei todos os remédios do gastro e comecei a fazer dieta anti-inflamatória, onde retira totalmente o glúten. Para mim, o mais desafiador foi tirar o pão, porque eu amava pão francês. Eu sou descendente italiano, tanto de pai e mãe. Eu falei, meu Deus, e agora? Teve época que eu pegava um pão francês, assim, fresquinho, eu cheirava ele assim, ó, colocava na boca, mastigava e eu cuspia aquilo, eu não engolia, porque se eu engolisse, eu ia passar mal. Então eu falava, se eu engolir isso aqui vai ser um horror. Então, não vou falar que foi fácil, foi bem desafiador, mas quando eu tirei o glúten e os alimentos processados, industrializados que eu comi eventualmente, eu zerei 80% dos sintomas. E aí eu já estava melhor. E aí eu coloquei fitoterápicos também como estratégias, né? Então eu coloquei lá, fiz shot matinal de manhã, e também foi desafiador, porque eu falei assim, bom, como que eu vou tomar um shot de manhã se vai atacar meu refluxo? Eu vou ficar com aquele negócio aqui, né? E aí eu pus a minha conta em risco. Eu falei, não, mas eu tenho que fazer, porque eu não tenho outra alternativa. Ou é isso ou ficar tomando remédio.
Aí eu parei de tomar o pantoprazol na época, né? Falei, não, vou arriscar, vou tirar esse daqui, vou tirar todos os outros e vou tomar. E é limão. É uma dosezinha assim de limão. Não é cachaça, não, é limão puro. Toma um limão, mistura ali gengibre em pó, cúrcuma, e aquilo foi me ajudando, foi melhorando, melhorando. Hoje eu não tenho nada, não tomo remédio, para nada. Nunca mais tive pangastrite, refluxo, nada, nada, nada. Fiz, né, a desparasitação intestinal depois. Mas, assim, o que a Marcela falou? Poderia fazer parceria com a Daniele também. Então, assim, eu zerei, eu fiquei bem no caminho natural, tá? Então, não sei se às vezes alguém se identifica aí com a minha história, e foi esse o meu resultado. Hoje eu não tenho nada de refluxo, gastrite, nada, nada, nada. As enzimas estão totalmente bem... Ah, e outra, diminui 5 centímetros do meu abdômen na época, porque como eu tinha muitos gases, meu abdômen parecia de grávida, sempre. E quando aconteceu isso, regulou o meu pH, regulou as enzimas digestivas, os alimentos melhoraram a digestão, então não tinha mais gases, então reduziu um pouco, aí uns 5 centímetros. Então é isso. O Douglas, Bastante, né? Douglas, pode perguntar. O Douglas está de mão, eu não vejo. Bom dia, Bianca, tudo bem? O pessoal está me escutando aí? Sim, pode falar. Doutora, parabéns pelas explicações, eu acho que vai ajudar muito e está atingindo o pessoal que está assistindo com certeza. A gente sempre tem complicações abdominais, desconfortos e tudo mais. Gostei. A minha pergunta é o seguinte: cada um de nós temos uma especialização em algo. Eu vi que você agora relatou, você sendo doutora, encontrou dificuldade, estava tomando 5 remédios para uma dor que você tinha. A questão é, como é que quando a gente procura orientação médica, a gente acredita fielmente, porque somos leigos em muitas coisas, digo por mim, tá? Que o diagnóstico e o que a pessoa está indicando para nós é positivo e que a gente está fazendo o tratamento certo. E muitas das vezes, 2 relatos que você me falou, que estava sendo feito o tratamento equivocado. Como é que a gente pode, e se existe a possibilidade da gente conferir, ou tem que passar em 2, 3 médicos? Porque hoje está vindo uma geração que preocupa. Isso é a minha visão, tá? A questão de saúde futuramente, para a gente se tratar, porque as coisas estão se perdendo no meio do caminho. Inclusive com inteligência artificial e tudo mais, pesquisa pela internet, a gente vê que as pessoas não estão preparadas, e sim estão buscando a parte financeira apenas. A minha dica, tá? Minha dica, pessoal, passem em 2, 3 médicos, sim, mas, principalmente, busquem conhecimento. Uma aula aqui de hoje, como eu tô falando, já traz já é uma expansão de consciência para todos nós. Então, busque seguir, por exemplo, no Instagram ou no YouTube, pessoas profissionais que você percebe que realmente tem um embasamento e que conhece de fisiologia básica, porque hoje o que eu trouxe nada mais é do que fisiologia básica. Isso sempre existiu. Não é algo novo que eu estou trazendo. Eu não estou trazendo nenhuma novidade. É que para vocês é novidade, mas eu, que estou há mais de 20 anos formada, isso não é novidade. Mas, inclusive, para mim, há 6 anos atrás, era uma novidade essa questão do anti-inflamatório, porque na faculdade eu não tive esse conhecimento, eu tive que buscar aprimorar, tive que fazer um curso, Bruno, que é super caro, super difícil de entender, tive que fazer essas especializações para poder chegar hoje com o conhecimento que eu tô. Por quê? Porque eu queria sempre avançar, até porque para minha saúde, saúde da minha família, saúde da minha mãe. Hoje eu consigo fazer estratégias para minha família. Já fiz esse tipo de reajuste de tratamento com a minha mãe, que ela também recebeu vários tipos de tratamento com médico, que ela passou mal, de ter que quase morreu, de ter que parar no hospital. E aí porque santo de casa às vezes não faz milagre, né? Então ela era bem resistente, por exemplo, quando eu falava para ela as coisas, até o ponto que ela precisou ir para o hospital, passar mal, e ela falou, Bia, eu quase morri. Aí ela começou a aderir ao tratamento de forma mais pontual, mais certinha, com a alimentação, que ela não era tão rigorosa. Assim, quando chega a dor, na hora da dor, a gente faz o que tem que fazer. Geralmente os pacientes vêm me procurar quando tá já com muita dor, sabe? É triste isso, mas é bom a gente procurar conhecimento, porque conhecimento liberta a gente.
de ficar preso a esse tipo de profissional que, infelizmente, existe. E existe em todas as áreas, não é só na minha, de nutrição ou de médico. Existem engenheiro, existem vários tipos de professor que não é legal, em todas as áreas tem profissionais que não são tão bons. Então, é legal a gente conhecer um pouquinho de tudo, para não cair Perfeito. nesse problema, né? Mas eu gostei, parabéns aí pelo tema, realmente é importante. E eu vou procurar fazer essa desintoxicação, eu gostei. Vou tentar fazer porque eu sou bastante com essa dor abdominal aí. Então, gente, comecem com o básico. Ó, uma dica que eu posso passar para vocês hoje, comecem com o básico. O que que é o básico? Tira os alimentos que inflamam, ou, pelo menos, tenta diminuir. Como que faz? Diminui glúten. Onde tem glúten? Todos os alimentos que têm farinha de trigo têm glúten. Então, você olhou lá, é trigo, então tem glúten. Aí você troca por alimentos que, por exemplo, em vez de pegar o trigo, pega farinha de arroz, farinha de grão de bico, farinha de aveia, farelo de aveia, pega outro tipo de farinha. Quer fazer um pão? Pão de batata. Batata não tem glúten, pode ser um pão de batata. Então, fazer essas trocas inteligentes já é um caminho, já é metade do caminho andado para a melhora da saúde, para você não inflamar. Aí, alimentos processados, sabe? Linguiça, salame, presunto. Aí, queijo, tem alguns queijos que dá para liberar. Não são todos os queijos que são inflamatórios, não. Mas, assim, esse é o básico. Evitar os açúcares e doces, né? Evitar mesmo. Então, assim, só da gente fazer isso já dá uma boa diferença no corpo. A Cláudia levantou a mão também. Marcela também colocou aqui no chat a importância da água, né? Isso, a Cláudia é a próxima. Então, uma quantidade certa. Só para falar sobre o que o Douglas disse, né? A maioria aqui do grupo sabe que meu pai ele teve uma infecção de urina forte que evoluiu para uma sepse. Ele quase morreu algumas semanas atrás. E aí, gente, eu dou a dica assim de vocês prestarem atenção nos mínimos detalhes. Por quê? O meu pai ele ficou internado no PS e por um detalhe que minha mãe não disse, ele quase morreu. Eles liberaram ele do PS e eu conversando com minha mãe no telefone, eu tava indo pra lá, ela falou assim, ele tava meio confuso, falando umas coisas meio estranhas, que tava com uma goteira aqui atrás da orelha. Eu falei, você não falou isso pro médico? Fala agora. Só que nisso, os médicos deram alta pra ele e ela não falou, ela falou, não, tá tudo bem. Eu falei, não, mãe, não tá. Aí eles foram pra casa, né, voltaram pra casa e eu fui até o médico e falei, minha mãe não contou isso, isso, isso. Aí falou, não, teria que voltar, mas espera, olha lá os exames que vai sair, verifica a febre e tal. E nisso, o ChatGPT me ajudou muito, porque não dá para ficar ligando no PS perguntando o que está acontecendo. E aí eu coloquei todo o histórico lá, e aí eu fui... Tudo que aparecia de novo, eu colocava no chat. E aí o chat só falou, chama o SAMU agora, vai pro... sabe? E foi isso que, tipo, eu chamei o SAMU. Em Cotia, a cidade de Cotia só tem um SAMU para a cidade inteira. Viu, Jaque, você que mora em Cotia, não conte com o SAMU, viu? E eu não sabia, daí eu peguei e falei pro meu marido, eu falei, vamos ter que remover ele. Nisso ele já tava, tipo, tremendo, parecia uma convulsão. Eu falei, nossa, ele vai morrer. Enfiamos ele no carro e eu trouxe para São Paulo, porque eu falei, Cotia não tem muita estrutura, né? Aí trouxe para São Paulo, tal, e foi, assim, o limite para ele não piorar. Ele estava na sepse. Ele já Tava. estava com sepse. Tava com sepse, estava pegando o rim, já tinha pego o rim e estava evoluindo. Aí conseguiram controlar, graças a Deus. Mas, assim, a confusão mental dele tá até hoje. Ele não melhorou 100%. Assim, não que ele fica confuso, mas você fala assim, nossa, hoje tá um calor, né? Aí ele vai bem. Agora, se ele tiver que pensar qualquer coisa... Já tá mais lento, nossa, né? assina esse contrato. Contrato? Fica mais lento, ele pode ter danificado algumas células neuronais, né? Nesse boom aí que deu, pode danificar algumas células neuronais e aí a pessoa fica mais lenta. Não é que tá com... É que dá uma lentidão mesmo. Né? Então, assim, tem que sempre fazer um contraponto, né? Sintomas são importantes. Isso. Sintomas são muito importantes. O menor detalhe para nós chegar num diagnóstico faz diferença, faz toda a diferença.
Isso. E aí outra coisa que eu queria perguntar, Bianca, porque a minha mãe, ela tem lúpus e tem gota, né? E aí ela tá tomando cúrcuma, tá tomando colar. Nossa, ela tá tomando tanta coisa, gente. Mas é tipo muito remédio. Ela Ela tem tem remédio. gota, então eu já vou te dar uma dica. Se ela tem gota, gota nada mais é do que o ácido úrico elevado. Ácido Certo. úrico elevado são alimentos ricos em purinas, que é um tipo de proteína. Ela come muito alimento rico em purina. E os alimentos ricos em purinas elevam o ácido úrico, que leva à gota. Quais são os principais alimentos que têm altíssima dose de purinas? Tomate, extrato de tomate, então tudo que tem molho não pode, não pode, nem salada. E aí você fala assim, nossa, mas é saudável, mas só que tem muita purinas. E o pessoal acha que ácido úrico é abacaxi, não sei o que, não tem nada a ver. Tomate, molho de tomate, crustáceos, então peixes, frutos do mar, e carnes, tipo frango, peixe, ovos. Aí tem uma tabelinha que fala lá das quantidades de cada alimento, e cada categoria tem alto grau de purina, moderado grau de purina e baixos graus, porque na maior parte dos alimentos tem purinas. Aí ela vai ter que aqueles que têm um grau muito alto de purina. Vísceras, fígado, moela, coração, tem muita quantidade de purinas. Ela não pode de jeito nenhum. Então, não E adianta aí, tomar remédio, tem que fazer a dieta também. e tem que fazer um contraponto, porque que nem, né? Ela tem diabetes e ela ama doce, ama farinha. Eu falo, mãe, você não pode comer isso. Daí, tipo, ela come verdura, legumes, mas come carne. Até que carne ela não come tanto, né? Mas o tomate, ixi, acho que come todo dia. Vai ter que equilibrar. A primeira coisa que eu tiro quando tem ácido úrico alto ou gota, o primeiro que eu falo para tirar é o tomate e o molho. Porque Entendi. se você for perceber, a gente usa bastante tomate e molho. Então, se a gente tirar o do dia a dia, aí já dá uma boa reduzida, dá uma boa melhorada. E tomar muita água, né, para limpar o corpo. Muita água. Você atende idosos também, Bianca? Porque senão eu marco uma consulta. Sim, atendo. Tá. Eu só não atendo criança abaixo de 8 anos eu não atendo. A não ser que esteja obeso, acima do peso, aí ok, mas fora isso, não. Tá. O que é, amor? Água com gás tem algum problema para quem tem gota? Ou lúpus, que é o caso dela? Não acho interessante. Não é que vai prejudicar, mas a água fresca é melhor. Tá. Obrigada, Melhor. gente. Então é isso. Acho que. A Daniele tinha perguntado alguma coisa aqui que agora eu esqueci. Me perdi. Como faz com os queijos? Ela perguntou. Dos queijos. É porque tem queijos que é fermentativos, né? Então, quando o alimento é fermentativo, ele acaba causando inflamação também. Então, os queijos que tem no processo de fermentação, inativa a lactose, e é melhor para uma dieta anti-inflamatória, seria o queijo canastra e o meia cura. Esses são os queijos menos fermentativos e que aí a gente libera na dieta anti-inflamatória. Agora, os outros, eles são muito calóricos, gordurosos e fermentativos. Mesmo o queijo fresco? O queijo fresco é o mais fermentativo. O queijo branco, come ele quando você estiver com gases, para você ver. Você vai dobrar a quantidade de gases. Quando eu falo fermentativo, essa fermentação, ela vai causar gases, desbiose, inflamação, porque o gás dentro do nosso corpo, quando a gente está com gases, esses gases, o corpo não entende que é um gás, ele entende que é uma toxina, e essa toxina vai gerar células citocinas, que são células pró-inflamatórias. Então, inflama o corpo. Se você come alimentos flatulentos, alimentos que causam gases, esses gases vão causar desbiose e vão gerar inflamação sistêmica também. Para o dia a dia, ok, se você não tem desbiose, se você não tem problema nenhum, tudo bem. Mas para quem já está inflamado, comer um queijo branco, que ele é mega fermentativo, vai piorar. Então, não é que não pode, não é que é ruim, não é que não é saudável, não é isso. É que para aquele momento, para aquela pessoa, não é indicado. Então, vai depender muito da individualidade de cada pessoa para a indicação. Tem paciente que eu indico, tem paciente que eu não indico. Por isso que é importante a gente entender esses 5 fatores que eu falei da trava. Se você consegue identificar esses 5 problemas, você consegue saber em qual estágio você está.
Se você tem todos aqueles problemas, se você tem um só que precisa ser resolvido, então você consegue ter ali um norte, né? Então é isso, gente. Queijo canastra, e qual é o outro queijo que você falou? Meia cura. Meia cura. E o Pablo, ele fala muito sobre o leite. O leite é O que você fermentativo fala também. sobre o leite? O leite O é leite bom, é a aquele de mesma caixinha? pegada. Não, é a mesma pegada do que eu tô falando da fermentação. O leite é fermentativo, tem lactose, a não ser que seja um leite sem lactose ou um leite vegetal. Mas mesmo os leites vegetais, por exemplo, leite de. Deixa eu pensar um leite aqui que é leite de amêndoa. O leite de amêndoa, ele causa gases também. Então, às vezes, dependendo de como está o paciente, às vezes a gente não indica nem o leite vegetal, por ser fermentativo também, porque causa gases. Amêndoa, sabe aquela amêndoa? A amêndoa, ela é considerada um alimento FODMAP, que é fermentativo. Então, ele é saudável? Sim, mas às vezes, dependendo do tempo que a pessoa está, de fermentação, gases, estufamento, aí naquele período não é interessante. Aí é legal introduzindo. Agora, o leite normal de caixinha, aquele leite de caixinha que fica lá 6 meses, dura 6 meses, é péssimo. Não tem valor nutricional, nada, nenhum, só vai inflamar teu corpo. Vai inflamar porque tá rico em lactose e vai inflamar porque ele tá cheio de conservante e corante ali. Então, nossa, há muitos anos que eu não tomo leite de caixinha. Nem sei o que é isso. É péssimo. Um veneno. Para mim é um veneno aquilo ali. Bianca, então, teoricamente, o ideal é comer, tipo, frutas, verduras, legumes. Tudo É que isso. for fresco. Fresco, fresco. Quanto mais fresco, menos a gente corre o risco de estar ingerindo toxinas, né? Uhum. Coisa industrializada tem muita toxina. Só que o que acontece? É muito. Tudo que é alimento fresco precisa de preparo. Não está industrializado, não está no pacotinho, né? Que é pronto só por ali e tal. Então, dá trabalho, leva tempo. Você tem que se organizar, se programar. Então, é por isso que hoje é difícil conseguir aderir no dia a dia das pessoas, porque a vida das pessoas é corrida, você tem que trabalhar, você tem que fazer um monte de coisa. Chega final de semana, você está exausto, você não quer ficar parando para fazer marmita. Então, é aí onde os médicos, às vezes, acabam falando assim, não vou falar para mudar o estilo de vida, porque o cara não vai fazer. Então, toque esse remédio, entendeu? Os médicos hoje, na área clínica, o convencional é tratar sintoma, não é tratar causa. E hoje a gente está falando sobre causa, para você tratar a raiz do problema. Se eu pego a raiz do problema e resolvo, acabou, não preciso de tomar um monte de remédio para os sintomas diversos que eu tô tendo, entendeu? Mulher, quando tá no climatério, ela sente isso, sente aquilo, outro, né? Sendo que só dela fazer uma regulação hormonal já resolve todos os outros sintomas. Mas eu pego o paciente com 56 anos tomando 5, 6 remédios. Um é para tratar o humor, outro é para ela dormir, outro é para tratar a resistência insulínica, porque a alteração hormonal gera resistência insulínica, outro é diurético, porque ela está com a pressão alta, porque ela retém líquido, porque o hormônio estava alterado. Aí tem um monte de remédio. Se ela fizer a regulação hormonal, ela não precisa tomar nenhum desses remédios. E os médicos falam isso? Não. Ô, Eles vão Bianca, só... e o nosso... Hã? Ô, Bianca, e o nosso famoso cafezinho brasileiro? Pode, sem açúcar. Sem açúcar, então tá liberado. Puxa, menos mal. Se quiser usar um açúcar, que é um açúcar, um adoçante bom, é o adoçante natural, que é o eritritol, ou talmatina, ou estévia. Esses são os naturais. E o açúcar mascavo? Açúcar mascavo é açúcar, né? É açúcar, só não é refinado, mas é açúcar. Ele vai deixar sua glicose, se você tem resistência insulínica, não é interessante. Aí vai depender da sua... dá certo ou não? Hã? A rapadura? É açúcar, né? Só não é Açúcar industrializado, também. mas é açúcar, entendeu? Essa é a diferença. É mais saudável do que o açúcar refinado branco, que passa por processo químico. Então, o mascavo, o demerara e a rapadura não passa por processo químico, porém ele tem alto índice glicêmico, porque é um açúcar, então você vai ter que dosar a quantidade. Agora, se você não tem restrição de resistência insulínica, se você precisa ter essa energia, porque treina, faz triatlo, faz corrida, e aí você precisa dessa energia, ok. Vai depender muito do teu gasto calórico, nesse caso, né? Agora, quer emagrecer, aí já não dá certo. Isso. Bianca, Oi, Marcos.
só lembrar o pessoal aí que o Douglas falou sobre profissionais, né? E aí, em 3 e tal. Para mim, decidir a bariátrica, eu demorei 3 anos. E eu sou bem sério para você, eu fui em, acho que uns 3 gastros, quase que eu matei os 3, entendeu? E aí uma dica que eu dou para todo mundo, até quando vocês forem falar com um contador que nem eu, é o seguinte: use a técnica do porquê. Pergunte sempre por quê. Eu sei que médico não gosta muito de falar o porquê, mas pergunte por quê. Por que eu tenho que fazer, se não tem outro jeito, mas por que isso, por que aquilo, para que realmente você seja convencido a tratar. Hoje, eu já fiz 9 cirurgias ao longo da minha vida. Hoje eu tomo só 2 remédios, só 2. E eu estou buscando, depois eu vou conversar com você, que eu estou querendo acabar com esses 2 também. Né? Então, assim, muita coisa está na nossa cabeça também. Né? Era só para contribuir com o pessoal disso daí. Mas os médicos hoje não têm tempo para ficar explicando, né? Porque eles ganham, tipo, 30, 40 reais a consulta, eles precisam ganhar na quantidade, então eles têm que ficar meia hora com você ali. Não dá tempo de explicar tudo isso que a gente explica. Entendeu? E eles acham ruim porque pega no ego, né? Por que você quer saber? Eu que sei aqui, entendeu? Assim, como eu já dei aula 5 anos para curso técnico de enfermagem, e é uma coisa que eu amo fazer, então a minha consulta já é mais explicativa. Por quê? Porque eu só consigo fazer o paciente aderir ao tratamento se ele entende o que ele está fazendo. Se eu falar para ele, você tem que dormir cedo e regular seu sono, se eu não explicar por quê, ele não vai fazer isso. E aí, se ele não fizer isso, não vai aderir ao tratamento, e aí, dali um mês, não vai ter resultado. E, para mim, o resultado é importante. Se ele tem um resultado, eu também... Se ele conquistou um resultado e uma vitória, a vitória não é só dele, é minha também. Porque eu indiquei, eu quero ver o resultado. Porque quanto mais resultado, melhor para mim mesmo. Porque um indica o outro, e vou estar atingindo muitas pessoas. Então, assim, depende muito de cada profissional. Isso daí é da pessoa. E eu não quero ser mais uma, sabe? Tipo, não quero ser mais uma pessoa que está passando comigo. Para mim, o paciente não é mais um. Para mim, ele é uma troca, é uma experiência. Cada paciente que eu tenho ali é uma conexão. Eu sigo o paciente me segue, cria uma amizade, cria um carinho. Porque se a gente não fizer as coisas com amor, a gente sabe, todos aqui somos cristãos. Então a gente sabe, se a gente não fizer as coisas com amor, que é aquilo que é o dom que a gente tem, não tem objetivo, tá aqui. Tem que ter um propósito. E o propósito maior que a gente está aqui é o quê? É compartilhar, justamente o tema, transbordar. É fazer diferença na vida do outro. É ser uma bênção, poder transmitir luz ao máximo de pessoas possíveis. Mas os médicos é aleatório, né? Não estão muito interessados, né? Tem uns que estão, tem uns que não estão, e aí vai dar sorte, né? Bianca, vamos para os minutos finais. Queria agradecer em nome de todos agradecer muito. E falar que hoje a gente honra você, né, com a divulgação dos seus trabalhos. Seu Instagram já está nos 2 grupos. E da última vez, esse bate-papo gerou um workshop. A minha pergunta para você é: vai ter workshop dessa vez? Tem aquele workshop, tá gravado, tá no Wi-Fi, e tem também um tratamento lá de lipedema, que já tá pronto também, com as aulas, tudo direitinho, para quem quiser, né? É que eu não falei sobre o tema de lipedema. Eu não preparei o workshop, tá? Por enquanto não tenho nada previsto, mas eu vou deixar lá na plataforma o tratamento de lipedema e o workshop anterior lá que eu tinha feito, que está gravado, tá? Então a gente coloca o link desses 2 produtos, desses 2 transbordos lá no nosso grupo hoje. E aí, pessoal, quem quiser, só clicar no link, vocês vão ter a aula da Bianca. E para um próximo tempo, a gente pode até fazer uma enquete, ver qual o tema que o pessoal acha interessante. E aí a gente pode trazer outro assunto aqui também. Tem vários assuntos. Perfeito. Faz assim, pessoal, quem está aqui online, manda para mim no meu privado ou para a Bianca que tema vocês gostariam que a Bianca trouxesse. Porque se a gente pôr enquete, a gente acaba pondo 2, 3 temas. Aí eu te mando os temas, o que você achar interessante, você já coloca de tema no próximo. Sim, que é conhecimento, aquilo que eu falei, conhecimento liberta a gente de ficar preso a um profissional específico. Então você começa a entender como que seu corpo funciona, o que você precisa, qual o profissional que você tem que procurar. Então, eu quero agradecer muito vocês, amanhã foi muito maravilhosa. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e tendo essa troca muito gostosa.
Aproveitando também, Bianca, você faz atendimento online, certo? O pessoal Sim. te chama no Instagram, te chama no seu WhatsApp, como que Pode você... me chamar no Instagram ou no WhatsApp, aí eu explico direitinho como funciona o tratamento, tem plano de tratamento, tem como fazer só uma consulta avulsa. Eu sempre indico o plano, porque aí a gente consegue fazer o acompanhamento melhor, mas pode me chamar tanto no Instagram quanto no WhatsApp, que aí a gente consegue enviar todas as informações por ali. Muito obrigada, isso. pessoal. Obrigada por todos Obrigada, gente. Obrigada pelo seu tempo, Bianca. E a gente vai colocando no grupo, então. Pessoal, abençoado domingo para todos. Bianca. Vocês também. Tchau, gente. Obrigada. Bom domingo. Beijo, fica com Deus. Beijo. Obrigado, Bianca. Deus abençoe sua vida. Amém, Estou Wanda. feliz Obrigada. por todos nós. Obrigada, querida. Gratidão. Tchau, Celso. Obrigada. Tchau.